Mestre Vasco Bento, eu queria saber do senhor aonde começou a Academia Fada e que ano que ela foi parar em Bento Ribeiro? Olha, diz a história o seguinte, que a Academia Fada começou no quintal da casa do Xandu, do mestre Xandu, né? No terreno. Sim. Ali ao lado do terreno do Xandu. Tinha lá uma cobertura e ali o grande mestre, juntamente com o Xandu, começaram a dar aula, né, para formar uma equipe fada de jiu-jitsu, uma equipe aí de guerreiros, que depois vocês vão ver lá na frente, né? E ali deu início, o pontapé inicial, né? E desse pontapé inicial foram para Bento Ribeiro, em frente ali o viaduto, onde hoje funciona lá ainda a Academia Fada, que reabriu esse mês aí passado por aí, né? Então depois, poucos anos depois, a academia também pegou fogo, né? E aí eles pegaram lá o Cedol Freitas, que é ali numa esquina atrás da casa do Xandu, tem um largo e tem um prédio imenso chamado Cedol Freitas. E ali eles passaram a dar aula nesse lugar, né? Até reformarem a academia e voltar para Bento Ribeiro, nesse prédio que hoje funciona ainda como Academia Fada, nas mãos de um descendente da Fada, que é o Hélio Fada. Bom, em relação às turmas, a primeira turma era a Fábrica de Campeões. Isso, então, ali na década de 50 que começou, né, eles formaram alguns atletas já de ponta, né? E esses atletas de ponta que iniciaram os primeiros, né? Não teve só atletas de ponta, mas teve também professores formados, como Deoclésio Paulo, né? O mestre hoje, o mestre Deoclésio Paulo, né? Ali o segundo, que o primeiro aluno foi o Xandu, né? Mas tiveram ali, quando o Xandu se formou a preta, tiveram ali o Deoclésio Paulo, que foi praticamente o primeiro como aluno, depois do Xandu, Valdomiro Santos, né? Que é muito antigo também, um dos pioneiros, e ali veio, vou contar os principais, o Aderbal Batista, ali teve o Ventapane, Manuel Português, entre outros que vai ser relatado por escrito na memória ali da Fada, né? Na biografia da Fada que nós fizemos juntamente com grandes mestres, mestres esses que participaram da vida da Fada, que treinaram na Fada, dentro da Fada, toda a sua vida ali. Essa foi, né, a primeira turma, mestre? Essa foi a primeira turma da Fada. Né? Contei alguns, mas ali relata, né, no documentário que tem bastante gente ali também. Eu estou falando dos principais atletas, né? Isso na década de 50, né? Onde teve o confronto da Gracie com a Fada, versus a Fada, em 1954. E a segunda geração? A segunda geração, ela foi formada, perdão, pelos atletas Ovidio Dias de Oliveira, que era um grande lutador, Ivan Batista, que era como se fosse um filho do Fada, que o Fada venerava, e ali tinha já uma turminha também, dessa de 50, também veio caminhando junto com a década de 60, né? Ovidio Dias de Oliveira, e ali tinha também, ainda era ali pela sua faixa roxa, Osório Dias de Oliveira. Aí na década de 60 tinha o José Lopes Coutinho, né, que é o mestre Coutinho, e alguns outros atletas aí também, que também está relatado no documentário ali, feito por grandes mestres. Depois dessa segunda turma, vocês ainda teve a terceira turma? Aí teve a terceira turma, que iniciou da década de 70. Só que essa terceira turma, na Fada na década de 70, não tinha mais aquela fábrica de campeões ao qual o Xandu e o grande mestre Fada haviam feito, né? Que eles sempre falavam, aqui sempre foi fábrica de campeões. E o mestre Fada partiu para o trabalho no Carro do Porto, nessa época aí, década de 60, início. E o Fada começou, né, a caminhar pelas academias dos seus pupilos, né,
seus formandos ali, e começou a dar aula, dar seminários, né? Deixando um pouco de lado a Academia Fada, indo lá esporadicamente, porque ela ficava muito mais na mão do mestre Xandu. E o mestre Xandu já não fazia mais, já não tinha aquela equipe de competição, né? E quando eu entrei ali na década de 60, no final de 68, lá para a academia do Ivan, né? 69, 70, 71, e fui conhecendo essa turma da Fada. E lá aparecia muito para dar aula na Ivan Batista, era o grande mestre Fada. Era direto, né? Que ele tinha o Ivan como filho. Mas ele também rodava as outras academias de seus alunos, que era do mestre Jonas, mestre Valdomiro, Jacê Paulino, Munir Salomão, Rezende, mestre Rezende, João Rezende, mestre Ederbal Batista, né? Escrevendo assim. E outros também, que ele rodava, girava as academias, dando seu seminário, deixando a academia um pouco parada. Mas, em 1974, surgiu uma outra equipe dentro do prédio da Fada de Bento Ribeiro. Né? Porque tinha a Fada de Cascadura, que era do Humberto Fada, junto com seu filho ali, o Fada, eles lá em Cascadura, e existia a Fada de Bento Ribeiro, que era a fábrica de campeões. Dali é que saía a fábrica de campeões. Esse sucesso todo da Fada foi com essas turmas do mestre Fada junto com o mestre Xandu, né? Existia lá Cascadura, lá, e a gente aqui. Recebia muita visita do Elinho com seus atletas na Fada, sempre eles iam lá visitar para fazer alguns combates, alguns treinamentos, porque naquele tempo não tinha esse jogo de amigo, de compadre, não. Ah, vou ali dar um treininho na academia do fulano e o fulano vai me aliviar. Não, eles iam lá para sair no pescotapa mesmo, era na realidade. Alguns saíam com supercílio rachado, treinamento no chão era para finalizar, não tem esse negócio de amigo. Isso não, era para vencer. Como se, o treinamento era como se fosse uma competição. E depois dali, se ficasse meio salgado, o pessoal já, vamos fazer uma trocação aí você, vamos partir para a trocação. Aí já partia para a trocação, aí ninguém aguentava com o Ivan Batista, ninguém aguentava com o Ivan Batista, ninguém aguentava com o Osório Dias de Oliveira, com o Ovidio Dias de Oliveira. Era muito bom na trocação também. Então, como estava dizendo aqui que em 1974 faleceu o Ivan Batista, aquela turma aguerrida do Ivan Batista que estava fazendo muito sucesso, pegando em várias competições, uma turma grande, uma turma de elite, que tinha ali Jorge Cruz, que tinha Jurandir, Jorge Santos, Ivan Brasil, Carlos Nascimento, João Motorista, Cati, entre outros. Eu também vim de lá, participava dessa elite, Dionísio Guimarães, Lísio Guimarães, Souza, Adalberto, Osmani Fu e outros, né, que era uma equipe grande. Nós fomos todos, depois do falecimento do Ivan Batista em 1974, ao qual relata ali no documentário data, dia, mês e hora, tudo certinho, até sepultura, tem o número da sepultura dele, que só até hoje quem tem essa carta que o mestre Fada leu no dia do sepultamento, quem tem esse documento original sou eu, que tenho esse documento original, está ali na pasta desse acervo, né, que eu tenho. E aí essa turma do Ivan Batista foi parar lá na Fada de Bento Ribeiro. E quando nós chegamos lá, encontramos tudo parado, né? Ali havia alguns atletas que estavam iniciando, né? Como alguns já eram faixas azuis e outros eram faixas brancas, que tinha ali o Joilson Cardoso, tinha ali o Laerte Barcelos, que tinha seus 14 anos e era faixa verde, tinha o Valentino, que era um faixa amarela ali com seus 13 anos, por aí. E aí tinha mais alguns outros, né? Tinha o Monsueto Gomes, que acabaram aí de entrar há pouco tempo também. Tinha o Fernando Pereira, né, que é faixa roxa, do meu tempo. Tinha alguns outros atletas como Cabelinho, mas ninguém competia. Só quem ia muito para essas competições era o Laerte Barcelos
dali da fada, e o Rodolfo Valentino, que participavam, né, que participou antes da morte do falecimento do Ivan. Teve o Suburbano de 72, o Suburbano de 74, e eles se encontravam lá quando crianças. E aí nós começamos ali, já tínhamos participado, eu e essa turma toda que eu falei do Suburbano. E quando nós nos deparamos lá com a fada, uma fada parada, nós fomos para lá sob o comando de Ovídio Dias de Oliveira. Que ninguém fala de Ovídio Dias de Oliveira. Todo mundo fala de si próprio. Entendeu? As pessoas falam muito de si, sem ter vivido dentro da fada, a realidade da fada, sem ter participado, sem ter ajudado a fada a ficar lá no topo. Por quê? Porque Ovídio era um dos melhores. O Ivan tinha falecido. Então ninguém fala de Ovídio Dias de Oliveira. E o Ovídio fez ali uma grande equipe, uma revolução dentro da fada, né? Com o apoio do grande mestre Xandu, do próprio mestre Fada. E o Ovídio começou a pegar uma por uma e vencendo, como relata também no documentário ali. Tem dia e data e mês, dia, data, mês, né? E o ano de todas as competições que o Ovídio Dias de Oliveira fez ali, relata também no documento que está aí, né? E o Ovídio deu um levante na academia e passou assim, junto com o Ovídio e o Xandu, a equipe, o Xandu denominou de equipe elite. Equipe elite, né? E essa equipe elite era treinada por Ovídio Dias de Oliveira. O Osório Dias de Oliveira também ajudava, mas trabalhava muito na light e aparecia algumas vezes. Paulo Gomes também ajudou muito a equipe elite, né? Ajudou a equipe elite, era faixa marrom em 75, foi a preta em 1976. Né? Quando eu fui para lá, já fui na Arroz Quarto Grau, ele ajudou também nas aulas do pessoal, mas também não era aquela aula direta. Quem dava aula direta e formou a equipe, fez a equipe ficar forte, se chama Ovídio Dias de Oliveira, né? E mais um detalhe, voltando um pouco atrás, na década de 60, nessa equipe Jacarandá, denominada pelo Fada e pelo Xandu, que eu já falei que era Ovídio, Ivan e assim, papapá, né? Essa equipe, ela foi treinada por também Ovídio Dias de Oliveira, Ivan Batista e José Lopes Coutinho. Só, né? Ali já estava entrando aí pelo meado da década de 60, Paulo Gomes fez até um relato num grupo, né, que ele passou a participar, foi levado por um irmão, né? E aí dali em diante, lá na frente, ele foi a faixa marrom e começou a ajudar também na equipe elite ali, né? Mas esporadicamente também. Mas o Paulinho ia para lá muito treinar, né? E fazer aqueles desafios que tinha. Aí ele já começou a passar Joilson, já começou a entrar também Monsueto, eu, Marcos Costa. Então essas foram as 3 gerações da Academia Fada, né? 3 gerações. Teve a primeira geração que venceu os Gracies, né? Teve a primeira geração, que também está relatado ali, que participaram das preliminares de Carson Gracie versus Valdemar Santana, que lutaram lá, que foi o Aderbal, foi campeão, e Nilo Gutierrez. Inclusive em um livro relata que Nilo Gutierrez, ali no card, estava como Academia Gracie, mas negativo. É Academia Fada, está no livro ali, Academia Fada. E esses atletas se despontaram nessa Carson Gracie versus Valdemar Santana, né? Também teve um combate que participou das preliminares também, a Fada, com seus atletas, foi na luta de Valdemar Santana e versus Ivan Gomes, também. E nessa luta, quem lutou nas preliminares? Ovídio Dias de Oliveira, que venceu o Valdo Santana, está ali relatado ali, ou vice-versa. E o Ivan Batista venceu um outro atleta também que se chamava, que tinha um apelido que era Santana também, que era sobrinho deles também, mas tem o nome direitinho ali, certinho no documentário ali, que vocês vão colocar no site. E o campeonato suburbano, deixa eu gravar aqui um outro vídeo.